Vivemos mais uma seca no estado do Ceará. As secas são um fenômeno recorrente no estado e geraram, ao longo da história do estado, diversos impactos econômicos, sociais. E esses impactos, eles, de certa forma, povoam o imaginário da população cearense e da população brasileira sobre o estado do Ceará e sobre a questão das secas. Essas secas, elas começam a ter um impacto registrado severo a partir do século XVIII. Aconteceram secas anteriores, com registro na população indígena, mas do ponto de vista de maior escala, a seca de 1777 foi uma seca que gerou sua marca. Depois disso nós tivemos as secas do século XIX, notadamente a seca de 1888, e essas secas elas geraram um impacto econômico severo. O ciclo do gado e do algodão, que se iniciara um pouco antes dessa data, tinha 45 anos aí de desenvolvimento, com essa seca teve um impacto severo, com uma grande mortandade de gado, um processo migratório, e a seca deixa de ser um fenômeno rural para ser um fenômeno urbano. A cidade de Fortaleza cresce em 5 vezes sua população durante a seca. Várias pessoas chegam a óbito na cidade de Fortaleza em função das condições adversas originadas pela questão da seca, doenças de veiculação hídrica e outras doenças que acometeram em um dia. Mais de 1000 pessoas chegaram a óbito em Fortaleza. Então, na realidade, as secas elas marcaram imensamente aí a trajetória de desenvolvimento do estado, geraram impactos severos na economia, na cultura e na sociedade cearense. E houve um trabalho de grande relevo, de diversas gerações, no século XX e nesse início de século XXI, para fazer com que o estado se tornasse menos vulnerável, para que o estado se tornasse mais resiliente às secas. E esse trabalho consistiu na construção de infraestrutura hídrica e também no modelo de gerenciamento de recursos hídricos e outras políticas sociais que também reduzem esse impacto das secas. Então, durante o século XX foi construída uma ampla rede de reservatórios que trabalham e operam no sentido de fazer uma regularização plurianual da seca, ou seja, levar água dos anos mais chuvosos para os anos mais secos, fazendo aquilo que José do Egito ensinou, né? Guardar para poder utilizar depois e trabalhar essa questão do estoque. Foi construída uma rede de adutoras, uma rede de canais, com transposições de bacias hidrográficas. A água, por exemplo, vem da bacia do Jaguaribe para a região metropolitana de Fortaleza, com transferências hídricas que reduzem a vulnerabilidade desses sistemas. Foi montado aí um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, com a Secretaria de Recursos Hídricos, a Companhia de Gestão, a Sohidra e a FUNSEMI, que são o centro da operação de gerenciamento de recursos hídricos nessa questão da seca, né? E além disso, medidas sociais importantes, como é o Bolsa Família, ajuda a reduzir esses impactos da seca. Então, durante o século XX, início do século XXI, foi montado aqui um arcabouço de infraestrutura física e infraestrutura organizacional, com instituições e legislação que permitiram uma redução desses impactos da seca. Não obstante isso, a seca acomete o território e gera suas sequelas. Então nós estamos agora vivenciando a seca que se inicia em 2013. Em alguns lugares já tinha uma situação que já vinha se acumulando de secas anteriores, mas em 2013, marcadamente, inicia-se essa seca e nós estamos no ano de 2017, no 5º ano seco, né? E para que não houvesse um impacto mais severo, essas infraestruturas que acabei de relatar foram relevantes, mas insuficientes. Em vários lugares do estado, reservatórios de médio porte secaram, levando as cidades a um nível de racionamento extremamente elevado. Então, diversas cidades no estado de Ceará tiveram que implementar racionamento, tiveram que buscar água cada vez mais longe. Adutoras de engate rápido, com extensão de 190 quilômetros, foram construídas para abastecer algumas cidades. Áreas irrigadas deixaram de produzir em função da questão da seca. Houve redução da disponibilidade hídrica para a indústria em diversos lugares. Não obstante esses fatos, os processos de migração reduziram, fundamentalmente em função dessas intervenções de infraestrutura hídrica e também em função da ação de apoio a essas populações através do combate à miséria com Bolsa Família, etc., que ajudaram também na fixação do homem ao campo, dando alguma renda nesse momento em que há uma importante quebra aí
de fluxo financeiro para essas populações, porque tem perda importante na produção. Então você vai ter impacto na agricultura de sequeiro, vai ter impacto na agricultura irrigada, vai ter impacto na indústria e vai ter impacto nos centros urbanos. E esse impacto da seca, ela vai se dar não só pela diminuição da disponibilidade hídrica, como também com a piora da qualidade da água. Durante a seca, os reservatórios vão secando em função não só das retiradas, mas em função também da evaporação, que você tem que transportar água no tempo e com isso evapora. E essa evaporação faz com que haja uma concentração maior de sais e uma concentração maior de fósforo, que faz com que haja uma explosão de algas nesses reservatórios. Então, a salinidade e o processo de eutrofização são duas marcas que deixam aí uma piora na qualidade da água durante esse processo da seca. Então isso complica mais ainda os processos de tratamento de água para as cidades, deteriorando em grande medida a qualidade da água das cidades. Então, além da ausência, da falta, da escassez de água, do ponto de vista quantitativo, há também uma escassez do ponto de vista de qualidade, uma piora na qualidade da água, gerando impacto dos mais diversos setores. Para enfrentar e mitigar esses impactos e como resposta à seca, foi feito aí um conjunto imenso de esforços que vão desde a construção de adutoras de engate rápido, a perfuração de poços, o cristalino, que normalmente é visto como um manancial de limitada capacidade de oferta hídrica, foi utilizado de forma mais intensiva, poços aluvionais foram construídos, né, e adutoras que transportavam água de um manancial mais seguro para aquele. Ações ligadas à questão do próprio carro-pipa. Então foi feito aí um esforço muito grande de disponibilização de água por parte dos órgãos responsáveis, assim como também foi feita uma ação de gestão da demanda em vários lugares, né? A perda de produção foi importante, né? Tem bacias como a bacia do Curu, onde já há alguns anos não tem água para irrigação advinda dos reservatórios. Uma redução importante também foi feita na bacia do Jaguaribe, né? Em outras bacias hidrográficas do estado de Ceará, a irrigação também teve sua redução. Então, medidas de gestão da oferta e gestão da demanda surgiram. Foi também necessário uma ação também de gestão de conflitos, porque nesse período todo uma discussão que vai sempre se ter aonde alocar, aonde disponibilizar essa reduzida disponibilidade hídrica que ainda há, para qual uso vai ser. Então há um problema aí ligado à questão da alocação e ligado à questão de gerenciamento de conflitos, principalmente quando a gente está discutindo transposições de bacia, ou então tirar água de um reservatório que já está no limite para abastecer uma nova demanda de cidade, quando já tem outra cidade que já é suprida, tem seu abastecimento suprido por esse reservatório. Então isso gera conflitos e você tem que ter uma estratégia de mediação de conflitos associada a esse processo como um todo. Então, gestão da oferta, gestão da demanda, gestão de conflitos, eles existiram e faz-se necessário que eles continuem a operar durante o processo da seca. Obviamente, existem novas atividades que devem ser consideradas nesse processo de gestão de seca. O planejamento de seca hoje ainda é um planejamento muito limitado, do ponto de vista de você definir quais são as ações que vão ser realizadas durante a seca no decorrer da seca. Na realidade, é uma avaliação de criticidade de situações de problema de abastecimento de cidades ou de outro uso, que faz com que, a partir dessa identificação do estado crítico ou da possibilidade de colapso, que venha uma intervenção para tentar mitigar esse colapso. Nós precisamos romper um pouco com esse ciclo e operar no sentido de construirmos planos proativos de gestão de seca, onde a gente construa esses planos, inclusive, antes que a seca aconteça, para que, antes que a seca se instale de forma mais geral, mais intensa, mais severa, nós consigamos, inclusive, realizar algumas medidas que reduzam a severidade dessa seca. Então, planos proativos de seca, que considerem o monitoramento, a previsão, o alerta precoce, né? Então, que você defina corretamente quais são os indicadores que vão ser utilizados para identificar a seca e, a partir daí, esses indicadores tenham gatilhos que, a partir de um determinado momento, quando esse gatilho seja atingido, dispare processos de resposta à questão da seca, que mitigue que mitigue os impactos e que sirva como sendo uma resposta que reduza a vulnerabilidade da sociedade e, ao mesmo tempo, a severidade das secas, é fundamental que a gente tenha. Então, esses planos eles têm que ser montados,
com clara definição de monitoramento e alerta precoce, clara definição dos gatilhos e a partir daí clara definição de quais são as medidas a serem adotadas tanto na bacia hidrográfica como nas cidades, como na área irrigada. Então, acho que avançar na direção da construção desses planos é um desafio atual. Muitas lições foram aprendidas durante essa seca. Lições que as cidades começaram a ter de como gerenciar suas águas. Os perímetros de irrigação, alguns deles fizeram um trabalho extremamente relevante no sentido de produzir mais com menos água, né, ser mais eficiente na utilização da água. Então são lições que são importantes e que precisam ser documentadas, incorporadas no planejamento para que no futuro nós sejamos mais resilientes ainda e que as secas que hão de vir no futuro sejam menos intensas, né? Porque essas secas elas são recorrentes, irão acontecer com intensidade e severidade similar agora, pode acontecer inclusive secas mais severas no futuro. Os cenários de mudança do clima apontam que há uma possibilidade concreta de nós termos secas mais longas e uma severidade maior ainda das condições de escassez hídrica relativa aqui no nosso território e para isso a gente tem que estar cada vez mais preparado para tratar com essa questão das secas, aumentando a nossa capacidade, nossa infraestrutura física, nossa infraestrutura institucional e construindo estratégias de respostas e de mitigação mais racionais e mais eficientes a partir dos planos de seca.